Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero falar com vocês sobre comprar ou alugar um imóvel, certo? Então hoje eu vou tirar a sua dúvida. Pô Alex, eu devo comprar um imóvel, eu tenho que alugar um imóvel, eu não sei o que eu faço da vida, eu invisto esse dinheiro, eu moro com os meus pais, não faz sentido comprar uma casa. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer que eu traga para você. Bora lá! Eu quero falar com vocês que o que é muitas vezes a opinião das pessoas, né? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. E muitas vezes as pessoas divergem de uma da opinião da outra. Muitas pessoas que ouviram muito na internet, não vale a pena comprar casa, porque se eu viver de aluguel, eu consigo pegar parte desse dinheiro que eu gastaria no imóvel e eu consigo estar investindo. Só que na verdade, muitas dessas pessoas, elas são de alta renda. Então uma pessoa que vive numa alta renda, às vezes, ela não vive no mesmo padrão que nós, seres mortais, que ganham um salário baixo ou um salário médio alto. O que muitas pessoas vão? Elas vão no sentimento. Quem compra terra não erra, é o ditado do brasileiro. Muitas pessoas vão falando assim, pô, meu pai comprou a casa dele, a minha mãe comprou a casa dele, meu avô comprou uns terrenos muito bons, hoje em dia tá tudo caro, mas eu quero comprar minha casa por quê? Porque eu quero uma coisa que é minha, eu quero ter algo palpável para eu poder comprar, para poder chegar em casa e falar assim, não, isso aqui é meu, tudo isso aqui é meu. Só que na verdade, muitas pessoas não veem o custo desse imóvel. E outras pessoas falam, não, faz muito mais sentido investir, morar de aluguel. E, cara, na verdade, você tem que analisar o que é melhor para você, porque cada um tá vivendo um cenário diferente. Eu não tô vivendo a vida que você hoje, né, que tá me assistindo, vive, sabe? Hoje, eu vivo numa casa morando de aluguel. Porém, eu já comprei um imóvel, inclusive eu estou pagando esse imóvel. Então, muitas vezes, eu tô na corda bamba em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu tô tanto de um lado quanto do outro. Os pontos que eu quero falar com vocês hoje são 5 variáveis, que são o quê? A taxa de juros é o mais importante de todos eles, os incentivos do governo para determinada renda, os custos de oportunidade, a fase da vida onde a pessoa está vivendo e a faixa salarial de cada pessoa. Isso daí, a faixa salarial, no final das contas, ela importa tanto quanto a taxa de juros. E você vai entender mais pra frente por que eu tô te falando isso. Hoje, a gente está vivendo um momento de juros altos na nossa economia e a taxa Selic, que é a taxa que o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele baliza, né, para controlar a inflação, para controlar, né, os juros que os bancos emprestam para a gente, ela está em 14% ao ano. Isso é ruim para a economia como um todo. É bom para quem está investindo, no sentido de comprar coisas baratas e até mesmo investir e ter um retorno alto com a Selic, porém é péssimo para quem quer comprar um imóvel, é péssimo para quem quer comprar um carro, porque você vai pagar dois carros e meio financiando um carro e vai pagar 2, 3 casas ou até mais, dependendo do empréstimo que você for pegar. Aqui para uma pessoa que quer se financiar do modo convencional, de repente com a própria corretora ou com um bancão, vai estar pagando entre 10,5% a 12% de juros ao ano. Isso é um absurdo para o longo prazo, porque muitas vezes você vai estar financiando a sua casa em 30, 40 anos, dependendo da tua renda. Agora, na faixa dos programas Minha Casa Minha Vida, na faixa 4, nós temos uma queda brusca em relação à primeira, que é o quê? De 10 a 10,5% na faixa 4, que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. Na faixa 3 é de 7,7 a 8,2. Na faixa 2 varia de 4,5 a 6,5. Na faixa 1, para quem tem uma renda muito baixa, ela varia de 4 a 4,75. Isso é muito bom, isso é muito vantajoso, né, para quem tem uma renda baixa. Cara, olha a diferença do primeiro cenário, que eu estou captando de repente a 12%, e do último cenário, a faixa 1. É uma diferença absurda, é 3 vezes mais para quem está captando um financiamento direto para poder financiar a sua casa. Isso é um absurdo. Então, olha a diferença de um imóvel de 300 mil reais em 3 parcelas diferentes. A pessoa que captou a 11% de juros vai pagar em torno de R$ 2.850 por mês. Próximo cenário,
a 8% ficaria em R$ 230. Olha a diferença de uma para o outro. A 4,5% de juros pagaria R$ 1.520. Um imóvel de R$ 300 mil. Ponto importante aqui que muda tudo. São os incentivos do governo. Nós temos 4 faixas de incentivo do governo. Nós temos a faixa 1, que varia de um salário de até R$ 3.200. Juros é de 4% a 4,75%. Tem um incentivo para um imóvel de R$ 275 mil de até R$ 55 mil. Então olha isso, um imóvel que te custaria R$ 275 mil, ele teria uma redução de até R$ 55 mil do preço dele. Então ele sairia muito mais em conta, ele sairia por R$ 220 mil se você for uma pessoa que está na faixa 1. Na faixa 2 o jogo já muda, são salários de R$ 3.200 a R$ 5 mil, né, por família. Então assim, se a família tiver nessa renda, nessa condição, ela vai estar na faixa 2. Então, os juros ele varia de 4,5% a 6,5%, só que ela ainda tem um incentivo do governo em relação a pagar parte desse valor, só que ele é menor, bem menor em relação à primeira faixa, para o mesmo cenário de casa. Em relação à faixa 3, o jogo já muda. Por quê? Porque são salários de 5 mil em relação à família, né? Vou pegar na renda toda da família, de 5 mil a 9 mil reais. Os juros, eles já estão um pouco mais altos do que o primeiro e o segundo cenário, mas também não tem o incentivo do governo. A casa, ela pode variar de até 400 mil reais. E por que da faixa 3 em diante não tem incentivo do governo? Por conta da renda da família. Poxa vida, é muito mais vantajoso eu poder ajudar e até pagar parte desse valor para pessoas que não têm renda, para pessoas que não têm condição, para pessoas que, de repente, não faz nem sentido morar de aluguel, que, de repente, estão morando num albergue, num hotel, numa situação extremamente precária. Então, assim, pô, não vale a pena eu investir, ajudar esse tipo de pessoa? Isso aí é um dinheiro da sociedade que está voltando para a própria sociedade. Isso daqui é um incentivo bom, porque muitas vezes a gente vê aí, pô, tantos gastos desenfreados do governo, cara, isso daqui é benéfico. Eu sei que poderia ter um incentivo maior, poderiam ter ajustes e ajudas melhores do governo num todo, mas a gente está falando da tua casa. De repente, a tua casa é o teu sonho. Então, isso aqui é extremamente benéfico para as pessoas que não têm condição, tá? Então, assim, de 5 mil a 9 mil reais, a família ela já tem mais uma condição, de repente pagar um aluguel, né, de fazer alguma coisa diferente, né, de pensar um pouquinho diferente, de ter uma estratégia diferente de uma pessoa que, de repente, a família ganha R$ 3.200. E a faixa 4 é a faixa mais nova, né, que variam de 9 mil a 13 mil reais. Os juros já são bem mais altos, mas ainda assim é mais vantajoso do que você captar dinheiro no mercado. Não tem incentivo do governo e é conforme o banco em relação ao preço do imóvel. Agora, como utilizar isso ao seu favor? Muitas vezes eu preferiria, né, dependendo da sua renda, escolher um subsídio, uma faixa que eu teria como ter o subsídio para poder estar comprando esse imóvel, para poder ter um subsídio do governo, para poder ter condições de comprar uma casa. Ah, Alex, mas pô, Minha Casa Minha Vida, as casas não são muito boas. Cara, eu tenho uma casa no programa Minha Casa Minha Vida e a casa é boa, ela não é grande, ela tem 47 metros quadrados, porém é a minha casa. Eu vou poder revender essa casa e eu vou estar falando um pouco mais disso no final do vídeo. Em relação ao FGTS, você consegue pegar parte do FGTS, mesmo que você não esteja no programa da faixa 1 e 2, você pode pegar o seu FGTS e também, de repente, abatendo parte do valor do imóvel, você pode reduzir mesmo até a taxa de juros no final das contas, por ter uma entrada muito boa. Mas uma coisa que eu coloquei aqui também de alerta, que é o quê? A composição de renda. Se você vai tentar comprar um imóvel sozinho, eu sou solteiro, eu quero comprar um imóvel sozinho, eu não quero incluir alguém no meu imóvel. Show de bola, talvez isso dê certo, talvez isso não dê certo. Porém, quando você coloca alguém a mais nesse jogo, pô, eu quero colocar a minha esposa, eu quero colocar de repente a minha mãe, o meu irmão, a sua renda ela aumenta. E a renda aumentando vai fazer com que os juros aumentem. Por quê? Porque talvez você saia da faixa que tem a isenção do governo, que é a faixa 1 e a faixa 2. Então, isso daí tem que pesar na balança também. Por quê? Porque no final das contas, você vai pagar mais juros do que outras pessoas, né? Eu comprei o meu imóvel sozinho, eu ganhava R$ 2.500. O valor do meu imóvel
a parcela é R$ 720 quando eu comecei a pagar. Tem amigos meus que o valor da parcela dele era R$ 1.000, R$ 1.100. Por quê? Porque a renda deles naquela época era maior do que a minha. No final das contas, o incentivo ele pesa mais para quem tem uma baixa renda. Eu quero comprar e financiar minha casa. Beleza, mas você tem que entender que talvez você não entre na faixa 1 e na faixa 2 e isso prejudique o seu futuro, o seu custo de oportunidade. A baixa renda, na faixa 1 e na faixa 3, em relação à baixa e média renda, elas estão muito presentes na faixa 1 até a faixa 3. Os juros são subsidiados bem abaixo do mercado. O subsídio reduz ou zera a entrada de repente, né? Pô, eu tenho que dar uma entrada ali. Pô, de repente o subsídio do governo, ele tira um pouco do valor do imóvel e eu não preciso dar uma entrada tão alta. A parcela pode ficar abaixo do aluguel, o equivalente. Muita gente, elas não colocam isso na ponta do lápis. Muitas vezes, pô, a pessoa está pagando R$ 1.500 de aluguel, quando na verdade, se ela financiasse uma casa, ela também estaria pagando R$ 1.500. A compra tende a pesar mais na balança, no final das contas, para quem tem baixa renda. Agora, quem tem alta renda, ela não entra no programa de incentivo do governo. Então, elas não possuem subsídio, ela compete com a renda fixa do país. Então, ou seja, pô, se a renda fixa está alta no meu país, pô, será que esse é o melhor momento para comprar um imóvel? Às vezes sim, porque às vezes você está analisando isso e você fala assim, caramba, de repente, quando a taxa de juros baixar, vão ter mais oportunidades, vão ter mais pessoas procurando um imóvel. Por quê? Porque a taxa de juros ela baixou. Então, às vezes, você captar um imóvel, né, com juros altos, você pode comprar uma casa a um preço mais barato. Lembrando também que você pode renegociar o valor da sua dívida a cada 2 anos. Né? De repente, pô, eu captei os juros no mercado a 10, só que daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos, a taxa de juros ela está mais baixa no nosso país, e aí eu consigo renegociar com o meu banco, falar assim, pô, em vez de eu pagar 10, pô, vamos ver se eu consigo pagar um 8, 7% ao ano. Isso daí, cara, no longo prazo, meu irmão, é uma bola de neve. É uma porrada que você vai conseguir economizar do seu dinheiro que você estaria pagando nos seus 30, 40 anos de financiamento. E aqui eu quero estar falando sobre o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade nada mais é que quanto que um dinheiro determinado que eu tenho, ele deixaria de me gerar uma renda, né, ou de me gerar um retorno se eu colocasse de repente na Selic, ou se eu colocasse num investimento, colocasse num banco, um fundo imobiliário. E quanto que isso me retornaria se eu estivesse comprando um imóvel? Fiz uma simulação de uma entrada de R$ 60.000 no imóvel, ou deixar esse dinheiro numa renda fixa de valor de 10% ao ano. Lembrando, em relação ao imóvel, eu estou pegando a média dos últimos anos do Brasil. Os imóveis, eles se valorizaram 4% ao ano no longo prazo. Tem anos que eles se valorizaram mais, tem anos que eles se valorizaram menos? Sim. Então, nessa média, eu tenho 4%. R$ 60.000 em 10 anos, na taxa Selic, a 10% ao ano, que não é uma taxa alta, tá? É uma taxa média, porque o nosso país, historicamente, ele é um país que ele paga juros altos. Por quê? Porque ele é um país de terceiro mundo. Então, é um país que ele precisa captar dinheiro a juros altos para que ele tenha investimentos de países externos, como os Estados Unidos, China, enfim, entre outros. 60 mil se transformariam em R$ 156.000. Em relação a um imóvel, se tornariam R$ 89.000. E olha só a diferença em 20 anos. Os mesmos R$ 60.000 se transformaram em R$ 404.000, enquanto no imóvel se transformaram em R$ 132.000. Em relação a 30 anos, aí o jogo muda muito. Os mesmos R$ 60.000 se transformaram em R$ 1.047.000, enquanto num imóvel se transformaram em R$ 145.000. Olha a diferença. Lógico, aqui eu não estou colocando um imóvel que de repente você comprou na planta. Você comprou num valor baixo, pegou o imóvel já num valor um pouco mais alto, de repente você reformou o imóvel e aí ele se valorizou muito. Agora eu quero falar sobre a fase da vida. A fase da vida que você está vivendo importa demais. Se você é solteiro, a sua fase da vida, ela tende, de repente, te ajudar ou não a comprar um imóvel. E aqui eu quero colocar os 4 pontos na fase da vida do solteiro, que é o quê? Cara, quando você financia um imóvel, você está colocando 30 anos da sua vida num único CPF vinculado a um imóvel. Isso é doideira, cara. Sabe? Você está
pegando, de repente você tem aí, sei lá, seus 18 anos, você já está querendo financiar um imóvel, quando na verdade você vai ter muitas oportunidades da vida, às vezes até de sair da cidade, como é o ponto 2 que eu coloquei aqui, ó, a modalidade para trocar de casa e emprego vale mais do que um patrimônio líquido, vale mais a pena muitas vezes você se mudar de cidade, por quê? Porque quando você é novo, você pode experimentar coisas diferentes do que um casal que muitas vezes tem filhos. Por quê? Porque você tem a oportunidade de querer crescer na sua carreira, de querer amadurecer, de querer ter mais estabilidade, e para isso muitas vezes você tem que sair da cidade, e o aluguel e o investimento nesse caso pesa muito. Pô, imagina só, você ganha R$ 3.200, você vai pagar um aluguel de R$ 1.000. Cara, é muita coisa da tua renda. É quase 30% da tua renda que está indo simplesmente para o aluguel. Isso muitas vezes sem contar água, luz, né? O telefone que você vai ter que estar pagando, a internet, a tua internet fixa da tua casa. Isso tudo, cara, quando você coloca na ponta do lápis e vai escrevendo, é extremamente custoso para uma pessoa solteira. E comprar, né, faz mais sentido quando você já está mais estabilizado, sabe? Muitas vezes as pessoas elas não compram um imóvel porque, pô, a pessoa está saindo da cidade, a pessoa está longe da família, a pessoa quer galgar outros horizontes para ter estabilidade, para poder correr atrás, para poder de repente estudar fora, fazer um intercâmbio. Então faz mais sentido eu comprar um imóvel, muitas vezes sendo solteiro, e muitas vezes hoje a pessoa está casando mais velha. Eu, um exemplo, casei com 29 anos, para poder gerar uma renda, focar um pouco mais na minha profissão, para ter uma estabilidade melhor hoje. Em relação ao casal, o que pesa, quais são os riscos, né? Foi como eu falei mais cedo, a renda do casal, ela gera um risco de oportunidade muito maior. Por quê? Porque muitas vezes você vai sair das faixas de incentivo do governo. Então, quando você sai das faixas de incentivo do governo, você tem que realmente pensar, pô, faz sentido eu comprar um imóvel? Faz sentido eu alugar um imóvel? Você tem que pesar tudo isso na balança. O regime de bens define tudo. Ninguém casa para se divorciar. As pessoas casam para viver uma vida junto, em conjunto, né? Crescer juntos, e de repente você se separa. Muitas vezes você vai perder metade do seu bem por conta, lógico, né, desse divórcio. Então assim, eu tenho amigos que eles se divorciaram, tiveram que vender o imóvel deles, aquilo ali que de repente era um investimento, um sonho do casal, virou pó. Um dinheiro que de repente você não vai conseguir comprar um imóvel naquele valor pelo valor que você de repente vendeu, porque muitas vezes, eu quero vender logo, então abaixa o preço, né? Eu vou perder alguma coisa aqui, mas é melhor eu vender logo esse imóvel do que eu deixar para aquela pessoa, ou enfim, né? Isso é uma coisa que pesa na balança. Os filhos aumentam os custos com escola, transporte, custo de vida. Então isso tudo muda, a rotina muda do casal. Então muitas vezes é mais vantajoso quando o casal está começando, principalmente dependendo da faixa de renda, comprar um imóvel do que quando você já tiver filhos. Seus custos com certeza eles vão aumentar. Comprar sempre tende a ser mais vantajoso quando o casal já tem uma certa estabilidade, quando está no começo. Muita gente já casa endividada. Isso não é bom. Até a pessoa se estabilizar, até a pessoa quitar toda a sua dívida, isso te gera um custo de oportunidade de estar pagando uma dívida, né, e não estar fazendo isso enquanto você não tem filhos. Faixa de renda, né? Qual que é a faixa de renda ideal? Para resumir aqui, renda baixa, vale muito mais a pena comprar pelos incentivos do governo, tanto para quem é solteiro quanto para quem é casal. Renda média, também vale a pena você pensar em alugar ou avaliar em casa a caso, né? De repente vale mais a pena você pegar, alugar ou comprar uma casa e de repente com o valor sendo baixo, né, investir parte desse valor. Renda média para quem é solteiro, vale mais a pena você alugar muitas vezes e avaliar caso a caso. Pô, vale a pena comprar uma casa, vale a pena de repente eu pegar, dependendo do valor, você investir parte desse valor? Depende. Para quem é casado, né, para quem tem estabilidade, vale mais a pena comprar uma casa, né? Pô, eu não quero viajar, eu não quero mudar de cidade, eu quero ficar aqui onde eu tô. Então, compra a sua casa, cara. Em relação à alta renda, alugar e investir para quem é solteiro vale muito mais a pena, né, dependendo da sua renda e dos seus custos de vida. E para quem é casado, vale mais a pena financiar parte e investir o restante, desde que isso daí não comprometa, para todos os cenários, tá? Todos os cenários, não comprometa 30% do valor da renda familiar.
Custos escondidos, você vai comprar ou vender o seu imóvel, que é o quê? Os custos de transmissão, que variam de 2 a 3% do valor do imóvel, a escritura da casa, né, o registro no cartório, 6% do valor da corretagem que você de repente tem que pagar quando você vai vender o seu imóvel, se você não for vender de boca a boca. O condomínio, IPTU, a manutenção mensal, se você estiver comprando uma casa num condomínio ou até mesmo um apartamento num condomínio, isso tudo pesa muito. E até mesmo se você tiver uma casa própria, você tem volta e meia fazer uma reforma. Os seguros obrigatórios, tá ok? Isso tudo você tem que pesar na balança. A resposta certa, ela não existe. Tudo depende do teu estilo de vida. As pessoas só vão defender um lado, muitas pessoas vão defender o outro. Muitas pessoas às vezes vão mudar de opinião, sabe? Eu era do time que falava assim, não, tem que morar de aluguel porque eu consigo investir, isso, aquilo, outro. Cara, que loucura eu tava pensando naquela época. Sabe por quê? Porque antes de eu casar, eu mudei o meu pensamento e eu comprei um imóvel. Eu ganhava R$ 2.500 com 30% de periculosidade na época. Consegui entrar no programa da faixa 1 e isso daí me gerou um subsídio do governo de R$ 10.000. O meu imóvel, ele custava R$ 178.000. Eu comprei ele na planta a R$ 168.000 com juros de 5,5. Olha a diferença do cenário que eu vivia de repente para o cenário que você estava vivendo. Então, hoje eu tenho um imóvel que vale em torno de R$ 300.000, de 280 a R$ 300.000, por conta do quê? Quando entregaram a chave para mim, de 178 mil, ele já estava valendo 220 mil pela avaliação do engenheiro. Com o tempo, eu pintei o imóvel, fiz algumas reformas, coloquei imóveis planejados. Esse imóvel, ele tendeu a se valorizar mais e imóveis inferiores a onde eu moro, eles estavam vendendo o valor 280, 300 mil reais. Isso daí é um valor agregado que você está vendendo o seu imóvel e de repente, né, para muitas pessoas que quando quitarem o seu imóvel, faz muito mais sentido de repente vender, né? Porque naquele cenário eu era solteiro, já estava planejando casar com a minha esposa, porém, naquele cenário eu era solteiro. Aquele era um estilo de vida. Hoje eu vivo em uma outra cidade, porque me surgiu uma oportunidade. Então hoje, além de eu estar pagando um aluguel aqui onde eu moro, eu estou pagando o meu financiamento no imóvel passado. Isso daí, gente, para quem não se planeja, para quem de repente quer uma oportunidade de sair de um estado para poder crescer na profissão, para poder amadurecer, para poder ter outras oportunidades, isso daí é extremamente prejudicial. Eu vivi um cenário no passado que eu não queria me desfazer do meu imóvel, porém eu estou num outro estado, né? Eu morava em São Paulo, hoje eu estou morando no Rio de Janeiro, estava vivendo um cenário onde eu queria me estabilizar, eu queria morar na cidade onde eu morava, né? Eu morava no Guarujá, em São Paulo, e isso tudo aí foi extremamente importante naquele momento de vida que eu estava vivendo, né? Porque eu estava prestes a casar, eu não queria morar de aluguel, assim, comprar um imóvel naquele momento fazia muito mais sentido, né? Eu já estava formado em engenheiro, eu já estava procurando outras oportunidades de trabalho, já estava trabalhando em São Paulo e viver aquela vida para mim fazia sentido. Só que hoje eu estou trabalhando de engenheiro no Rio de Janeiro, me surgiu essa oportunidade. Então eu tive que abraçar essa oportunidade para poder crescer na minha vida. O que isso quer dizer, Alex? Você se arrepende de ter comprado aquele imóvel? De forma alguma. Porque hoje aquele imóvel é meu, né? Hoje o valor daquele imóvel não está nem perto do valor que eu consegui comprar na época. Então, se eu de repente quitar todas as parcelas do meu imóvel lá na frente, eu vou poder pegar esse imóvel, vender esse imóvel e comprar uma casa, sabe? Uma casa maior, uma casa mais espaçosa, para que eu crie os nossos filhos junto com a minha esposa. E isso daí gera uma oportunidade que muitas vezes as pessoas não jogam na ponta do lápis. Então, hoje eu vivo de aluguel no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu não tenho pretensão de morar no Rio de Janeiro. Eu tenho pretensão de ficar aqui, trabalhar um bom tempo aqui no Rio de Janeiro e, de repente, galgar uma oportunidade na minha cidade ou próximo da minha cidade, onde eu vou estar perto da minha família, onde eu vou ter uma rotina mais parecida do que eu tinha no passado. Mas isso são planos que podem mudar ou não, porque o ser humano, dia após dia, semana após semana, mês após mês, muda de opinião. Então, de repente, você está assistindo o meu vídeo hoje aqui e você mudou totalmente a sua opinião com um vídeo. Essa é a beleza da vida. A vida, ela está mudando constantemente. Então, você também, sabe, tem que tender a mudar junto com a vida.
eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero realmente que você tome uma decisão ou para a direita ou para a esquerda, né? O que importa é o que for melhor para você, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Alex, o investidor Metanoia. Tchau!